Convido o formando Bercamp Pereira Magalhães para, em nome das turmas, proferir o seu discurso. Boa noite a todas e a todos. Cumprimento a mesa diretiva na pessoa do magnífico reitor professor Edivar Madureira Brasil. Para iniciar, devemos nos ater à ideia de que sou formando em filosofia, mas falo pelos demais colegas de outras áreas como humano. E é tarefa da filosofia abraçar tudo o que contempla o pensamento e sua fundação do conhecimento, que são nosso caráter mais fundamental, formandos de humanidades nas áreas de filosofia, ciências sociais, história, museologia e relações internacionais. Inicio agradecendo a todas e a todos que nos deram as mãos e nos conduziram pelos anos de estudo e pesquisas que se tornaram mais árduos nessa atual maré de profundas dificuldades que assolam nosso país. Não somos somente nós que aqui vencemos mais essa etapa. São também todos os nossos mestres, familiares, amigos, todos os amados, enfim, que nos apoiaram e apoiam nessa jornada. Todos nascemos filósofos, e não é enaltecer o curso que fora sorteado para orar essa noite. Jamais cresceríamos se não fôssemos, de fato, amantes da sabedoria. Como quando nascemos e exploramos o mundo das cores, num desenho que fazemos e descobrimos sensações que cada cor nos evoca. Quando questionamos um adulto que exige de nós enquanto crianças, mas não faz o que nos cobra. Como quando adolescentes escapamos das regras sociais para fazer história. A nossa história e de nossa comunidade, do mundo. Quando nossa juventude ansiamos por novos contratos sociais e desafiamos essa política ultrapassada. Quando adultos, nos esquecemos muitas vezes das doçuras simples da vida e recorremos aos registros culturais, em livros, museus. E na maturidade, ansiamos tanto passar aos mais jovens o que nossa experiência ditou como ético e certo, embora eles também nos desafiem e nos convençam de que algumas regras podem e devem ser reinventadas com o tempo. Se não fôssemos humanos, por excelência, por natureza jamais desejaríamos falar e desenvolver hábitos culturais, saber de nosso chão e ter orgulho de nossas raízes. A comunicação entre nós e o fundamento de nossa ciência social, ou a compreensão do outro, pois a convivência requer compreensão. Se não fôssemos humanos e buscadores do saber, não desejaríamos conhecer o passado para sermos melhores, e nunca repassaríamos a história adiante, de forma oral, escrita, ou de tantas outras maneiras que a humanidade mostrou-se capaz para gerações futuras. Desejar conhecer e que se conheça o que ocorre é um dos primeiros passos ao amor pelo saber. Se não fôssemos humanos e amantes da sabedoria, jamais nos importaríamos em agrupar os semelhantes para apresentar a arte dos que foram ou ainda vivem, que pelas mãos reinventam a humanidade e sua poesia. E os maiores guardiões da humanidade, em sua forma física, lutam pela lembrança, sua preservação e mostra. Se não fôssemos humanos, os amigos e amigos do saber, não seríamos cúmplices com o que for estabelecido como diferente por um governo. E é nas relações internacionais que selamos a igualdade no âmbito de todo esse planeta, a semelhança para além dos armamentos e estranhamentos de fronteiras. Mas, primordialmente, amor à sabedoria é resistência, ao que é duvidoso, ao nocivo, ao que destrói e desmonta a humanidade. É resistência, afirmação de força frente às oposições à vida. Tais oposições que contra a união semeiam a desigualdade entre nós, pois sem reconhecer o outro não há sabedoria, e na discórdia enfraquecemo-nos, gerando a morte da sociedade
e do mundo. E assim surge o domínio do desumano, do que somente quantifica e não qualifica, tornando-nos utensílios daqueles que negaram a própria humanidade. Somos, além de humanidades, humanos na constante lembrança de uma humanidade adoecida pela glorificação das máquinas e inteligências artificiais. Somos humanidades, pois talvez sejamos demasiado humanos. Uma dose extra de vidas em tempos em que a vida valha menos que um celular para tantos. E parafraseando Charles Chaplin, não somos máquinas, humanos é o que somos. E encerro com uma pergunta. Cadê o Sabotinha? Muito obrigado. Para falar em nome da Faculdade de Ciências Sociais, da Faculdade de Filosofia e da Faculdade de História, convido a diretora da Faculdade de Ciências Sociais, professora Isabela Tamazo. Boa noite a todas e todos. Boa noite, magnífico reitor, colegas professores, coordenadores, colegas professores na plateia, na tribuna de honra, técnicos, colegas técnicos administrativos, pais, mães, parentes, amigos, queridos formandos. É uma alegria estar aqui hoje, essa noite, celebrando o momento de vitória desses alunos. Muitos dos quais eu fui professora, outros eu conheci pelos corredores e reuniões, alguns eu estou conhecendo hoje dos outros cursos. É também uma responsabilidade falar para toda essa turma e para os parentes que estão aqui. Eu queria dizer da alegria que é para nós que somos da universidade, vermos esse grupo de alunos que nós formamos e que nós temos convicção que saem daqui qualificados para atuarem na sociedade de maneira ética, de maneira responsável e carregando com eles os preceitos mais importantes do humanismo que está presente no curso, na área de ciências humanas, que são todos esses cursos que se formam aqui hoje. Relações internacionais, museologia e os 3 cursos de ciências sociais, bacharelado, licenciatura e políticas públicas, são 5 áreas disciplinares que têm grande importância na atuação da sociedade no Brasil contemporâneo. E eu queria destacar, sobretudo, o fato de que esses profissionais, é esperado deles, e é de grande responsabilidade, e que eles enfrentem dilemas que a nossa sociedade vive hoje e que eles sejam capazes de ajudar a superar questões da ordem, de preconceitos, de caráter, da misoginia, da homofobia, do racismo, do sexismo, da xenofobia, e aí todos esses cursos que estão aqui esses alunos estão absolutamente qualificados para iluminarem esses caminhos pelo Brasil afora. Quando eu vinha para cá, eu vim pensando o que muda na vida de um estudante quando ele passa a partir dessa etapa do dia de hoje. Aí eu fiquei pensando assim, uma imagem que me veio, sabe aqueles formulários que a gente preenche quando a gente vai fazer preencher um formulário de alguma instituição e tem que colocar o grau de instrução? E a gente coloca ensino fundamental, ensino médio, 3º grau ou pós-graduação? E eu fiquei pensando que a gente muda a caixinha, né? A gente muda o lugar que a gente põe a cruzinha. E não é só mudar uma caixinha de preenchimento, né? Porque mudar essa caixinha exigiu desses alunos, dessas pessoas, desses jovens e das suas famílias, um esforço enorme. Mas que daqui para frente eles mudaram essa caixinha de vez.
E aí, toda vez que eles preencherem esse quadradinho, que a gente também preenche, vez ou outra, a gente olha naquelas categorias que estão anteriores e se dá conta de que a gente já passou por tudo aquilo. E que a gente pode ir um pouquinho mais à frente ainda e fazer outras coisas e preencher outras caixinhas e estar cada vez mais qualificado para atuar de maneira responsável e humana. E eu queria, para encerrar, dizer que essas pessoas que estão aqui hoje chegaram na universidade como estrelas, tinham luz, todas elas. Mas eu tenho a impressão de que todos eles saem uma estrelinha hoje um pouco mais brilhante, mais vibrante, e que imagino o desejo que sejam capazes de iluminar e de trocar calor e trocar luz por todos os lugares por onde eles passarem. Muito sucesso para vocês. Com a palavra, o reitor da UFG, professor Edivar Madureira Brasil. Mais uma vez, muito boa noite a todos. Quero dar as boas-vindas a todos aqueles que estão aqui hoje para celebrar esse momento mágico da universidade, esse momento, certamente, onde se materializa todo um esforço de muitos atores para a gente estar aqui hoje comemorando. E temos muitos motivos para comemorar. Nós estamos aqui hoje com mais de 100 novos profissionais, formados com recursos públicos, e que certamente farão a diferença na vida de muitas pessoas. Então, para a UFG é uma honra muito grande receber aqueles que nos mantêm, aqueles que garantem o funcionamento da universidade com seus impostos, aqui hoje na nossa casa. E a gente espera que vocês estejam conosco também em muitas outras oportunidades, porque a universidade é muito mais do que esse momento. Esse momento é um momento, como eu disse, um momento mágico, um momento de celebração, de prestação de contas, como eu vou tentar fazer daqui a pouco, mas a universidade é o espaço da cultura, é o espaço da produção do conhecimento, é o espaço da relação com a sociedade, é o espaço da reflexão, mesmo que muitas vezes sejamos questionados por isso, e isso nos indigna muito quando a gente é questionado sobre aquilo que a gente pensa, sobre a nossa liberdade de expressar e de ensinar às pessoas questões, por mais polêmicas que elas sejam. Mas eu quero iniciar saudando aqui a nossa seleta mesa diretiva, composta aqui por profissionais da UFG. Saudar o professor Israel, que assumiu junto conosco recentemente a missão de ser o pró-reitor adjunto de graduação dessa grande universidade. Nós assumimos esse mandato à frente da UFG no último dia 8 de janeiro, portanto estamos apenas um mês e meio à frente da universidade. E o professor Israel, na pró-reitoria, que ele responde juntamente com a professora Flávia, tem sob sua responsabilidade quase 30 mil estudantes de graduação. Claro que responsabilidade essa compartilhada com uma enormidade de pessoas, mas as grandes políticas passam pela nossa pró-reitoria de graduação. Quero agradecer pela coragem de ter aceito o nosso convite e desejar muito sucesso nessa caminhada. E eu quero aqui saudar essa mesa, iniciando pela professora Isabela, que é a diretora da Faculdade de Ciências Sociais, pega de surpresa aqui para fazer o pronunciamento e o fez com muita competência,
Nós combinamos ali dos 3 diretores qual falaria em nome dos demais, e ela se prontificou. Ela está estreando como diretora, certamente a sua primeira colação de grau como diretora, e é uma satisfação, Isabela, dividir essa mesa com você e dividir com você esse tempo. Nossas gestões começaram exatamente no mesmo dia e nós teremos aí 4 anos de muita parceria, de muito trabalho. Quero saudar aqui os coordenadores de cursos da Faculdade de Ciências Sociais, professor Ricardo, professor Robert, professor Carlos, professor Jean e professora Geisa, nas diferentes modalidades das ciências sociais, ciências políticas, bacharelado, relações internacionais e museologia, e um reconhecimento muito grande, né? Coordenar um curso de graduação não é tarefa fácil, né? Talvez seja das mais árduas que a gente tem dentro da universidade, e que bom também dividir essa mesa com vocês. Nós temos grandes desafios aí para o UFG nos próximos anos e contamos muito com cada um de vocês. Da mesma forma, professor Hans Christian, que é o diretor da Faculdade de Filosofia, junto com o professor Almir, coordenador do curso, parabenizar também pelo trabalho, agradecer pela presença, a turma lá da História, professor Eugênio, professor Ulisses e professora Dulce, diretor e coordenadores dos respectivos cursos de bacharelado e de licenciatura. Professora Dulce, que já emprestou também a sua competência para a administração superior em outro momento. Saudar a nossa seleta tribuna de honra de professores, técnicos administrativos. Em nome de vocês, eu saúdo todos aqueles que constroem essa universidade no seu dia a dia. Bom, então, como a professora Isabela disse, esse momento tem essa magia, desse rito de passagem. Certamente, amanhã, vocês não serão os mesmos. Vocês serão outras pessoas com novas responsabilidades, com novos horizontes, mesmo aqueles que já estão aqui conosco fazendo mestrado, e não são poucos, eu tenho certeza, e que ficarão aqui pelo doutorado, mas certamente tudo será diferente a partir de amanhã. E por isso, a Universidade Federal de Goiás faz questão de celebrar com muita seriedade, dando muito valor a cada momento, a cada rito dessa cerimônia, porque, como eu disse antes, aqui se materializam trabalho, se materializam sonhos de muitos que pensaram e que trabalharam para que esse dia acontecesse. E, certamente, entre os principais atores dessa noite, nós não podemos deixar de falar dos pais dos formandos. Eu queria me dirigir aos pais de uma maneira especial. Queria pedir aqui que os pais dos formandos e os responsáveis ficassem de pé e que fossem aplaudidos aqui por todos nós pela sua dedicação. Obrigado a cada um de vocês por confiarem, né, os seus filhos à instituição Universidade Federal de Goiás. Foi uma honra tê-los aqui nesses 4, 5 anos e certamente nós celebramos esse momento com aquela gostosa sensação de um dever cumprido. E a gente aproveita essa homenagem aos pais também para homenagear aqueles que, porventura, têm professores ou servidores da universidade que têm seus filhos formando nessa cerimônia. A gente tem uma situação um pouco diferente aqui hoje. A Janice, que está formando, ela recebe o diploma da sua filha, que é servidora da universidade, a Tatiana. Então, daqui a pouco, a Tatiana vai entregar o diploma para sua mãe, uma situação um pouco diferente. E a Cecília, nossa servidora da auditoria, vai entregar o diploma para o seu filho, Renato, que também
é servidor da universidade, lá do Instituto de Ciências Biológicas. E eu queria fazer um destaque especial para um outro formando, né, o professor Paulo Marra, que foi meu professor no passado e que está aqui hoje formando em filosofia. Satisfação muito grande revê-lo, Paulo, e parabenizar, né, por investir no conhecimento, mesmo depois de ter se aposentado na universidade e assumir novos desafios. Bom, então com isso tudo, eu quero dizer dos valores e do que norteia essa instituição. Como eu disse no início, a universidade ela é marcada sempre por um momento como esse. É natural as pessoas perceberem a Universidade Federal de Goiás nesses momentos de grandes celebrações. No momento, antigamente nós tínhamos o vestibular, né? Hoje a gente tem a publicação do resultado do SISU e do Enem, onde a cidade se orgulha de ter seus filhos ingressando na Universidade Federal de Goiás. E também aqui hoje. Mas a universidade é muito mais do que esses dois momentos. E com isso, eu quero chamar a atenção para algumas questões que rondam a universidade pública brasileira, mas antes disso, talvez trazer um pouco do que é a Universidade Federal, do que é uma Universidade Federal representa para o país. A universidade, acima de tudo, é formadora de cidadãos críticos, cidadãos conscientes, e a gente não tem dúvida que, como a nossa marca é o rigor na formação e trazer o contraditório para o dia a dia, nós não temos dúvida de que formamos cidadãos conscientes e críticos. Mas a universidade é o local de produção de conhecimento. Quantas centenas de artigos estão sendo escritos nesse momento? Resultados de pesquisa, resultados de levantamentos. Essa universidade produz anualmente alguns milhares de artigos que representam o conhecimento novo e que contribui para a formação do conhecimento de toda a humanidade. E isso se faz aqui, nos nossos laboratórios, nas nossas bibliotecas, enfim, no nosso cotidiano. A universidade se preocupa, e essa é uma preocupação crescente na universidade, ela se preocupa com a inclusão social. E eu tenho certeza que nessa noite aqui, nós temos inúmeros formandos que representam, sem dúvida,